Por que você me chamou assim? Você estragou tudo, Fernando reclamou, e Cláudio respondeu, não é minha culpa. Quem mandou você passar 24 horas na casa dela? Se não estivesse no Viva Voz, poderia continuar brincando de A Dama e o Vagabundo com ela. Cláudio pensou em dizer mais, mas ao ver a dor genuína no rosto de Fernando, compreendeu a profundidade de seus sentimentos por Vanessa e se desculpou, perguntando se podia fazer algo. Fernando, amargurado, disse a Cláudio para ficar com seu carro. Apesar das inúmeras tentativas de Fernando de se comunicar com Vanessa, ela o excluiu das redes sociais e bloqueou seu número, não atendendo suas chamadas nem respondendo às suas mensagens de texto. O silêncio entre eles cresceu, e Fernando aceitou que talvez nunca mais falaria com ela. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Fernando, vestindo suas roupas velhas, estava desfrutando de um copo de uísque enquanto observava seus amigos animadamente conversando. Eles estavam em seu restaurante favorito, um lugar que todos adoravam e onde compartilhavam histórias. O tema da noite era como encontrar o verdadeiro amor. Cláudio, visivelmente emocionado, deixou seu copo na mesa e começou a falar. No começo, todas as mulheres são super fofas e carinhosas, mas quando percebem que estamos falando sério, parece que tudo muda. Eduardo, que tinha muita experiência em relacionamentos, acrescentou. Nos dias de hoje é difícil encontrar mulheres que sejam bonitas e agradáveis. Ou é uma mulher bonita que só pensa em dinheiro, ou uma super agradável e inteligente que talvez não seja tão bonita. É difícil encontrar um equilíbrio. Cláudio e Eduardo perceberam que Fernando estava distraído, e Cláudio tentou chamar a atenção de seu amigo, dizendo: Fernando deve ter uma opinião diferente da nossa. Fernando olhou para eles, e após um momento de silêncio, Cláudio perguntou: Fernando, e você? O que acha de tudo isso? Fernando parecia confuso por um instante, mas então disse: Não entendo por que pensam assim. Por que acreditam que uma mulher não pode ser bonita e agradável ao mesmo tempo? Talvez estejam procurando nos lugares errados. Existem muitas mulheres incríveis por aí. Os amigos riram, e um deles brincou. Ah, sim, você acredita nisso, Romeu. Fernando, um pouco mais sério, respondeu. Por que quando falam de mulheres sempre é algo negativo? Realmente acham que toda mulher bonita é chata ou interesseira? A conversa continuou até que Cláudio fez uma proposta. Fernando, o que acha de fazermos uma aposta? Se, em 3 meses, você encontrar uma mulher bonita, agradável e inteligente que não esteja atrás do seu dinheiro, eu lhe dou as chaves do meu Mustang. Fernando ficou surpreso e perguntou por que estavam transformando isso em uma competição. Cláudio sorriu e disse: Quero ver se você pode provar que estamos errados. Fernando sempre admirava o Mustang clássico que o pai de Cláudio havia dado a ele. Era um carro antigo tão bonito que já haviam oferecido um preço tão alto que ele poderia viver confortavelmente por muito tempo. Embora Cláudio não usasse o carro com frequência, ele nunca quis vendê-lo. Agora, diante da proposta repentina de Cláudio, Fernando não sabia se era uma oferta real ou apenas influenciada pelo álcool. Você está falando sério sobre essa aposta? Indagou Fernando, tentando dispersar qualquer indício de brincadeira. Com total seriedade, Cláudio confirmou com um aceno de cabeça. Fernando fez uma pausa, ponderando o desafio, antes de responder confiante. Tudo bem então. Espero que você mantenha o Mustang em boas condições para mim. Quando me comprometo com algo, vou até o fim. Fernando se inclinou com um sorriso astuto e declarou: Cláudio, depois que apertarmos as mãos, não tem mais volta, você sabe disso. Cláudio assentiu, curioso com a determinação de Fernando. Porém, logo ficou evidente que Cláudio tinha termos mais específicos em mente para a aposta. Eles chamaram o garçom para pedir mais uísque, e Cláudio começou a explicar as condições. Primeiro, a mulher conquistada por Fernando teria que concordar em se casar com ele de coração. Segundo, Fernando não poderia usar sua riqueza para conquistá-la. Na verdade, ela teria que acreditar que ele estava falido e atolado em dívidas. Fernando franziu a testa enquanto refletia sobre essas condições. Parecia que as bebidas da noite estavam instigando um desafio.
No entanto, ao considerar as condições da aposta, um brilho desafiador surgiu em seus olhos, indicando que ele estava pronto para aceitar o desafio. Fernando acreditava firmemente nas conexões genuínas entre as pessoas, que eram mais importantes do que a riqueza material. Isso não era apenas otimismo, mas estava enraizado em uma história pessoal muito próxima de seu coração. A história de amor de seus pais. Odete e Gerson, os pais de Fernando, se conheceram de maneira improvável. Odete, uma mulher trabalhadora, passou a maior parte de sua vida em uma fábrica de processamento de alimentos. Ninguém esperaria que ela se envolvesse com alguém como Gerson, um homem sem teto que vivia nas ruas. Em uma noite memorável, Odete estava esperando por um homem com quem havia marcado um encontro em um banco do parque. Enquanto esperava, um homem desgrenhado com barba por fazer se sentou ao seu lado, ignorando o relógio à frente. Ele perguntou a hora a Odete, que riu, achando a pergunta adoravelmente estranha. Ela viu através da aparência desalinhada dele um calor reconfortante. Conversaram, descobrindo que o nome do homem era Gerson, e que ele carregava apenas o essencial: um saco de dormir e algumas latas vazias de cerveja. Quando Odete perguntou por que ele havia escolhido se sentar ao seu lado, Gerson respondeu simplesmente: sinceramente, você parecia bonita e sozinha. Pensei que poderia arrancar um sorriso de você. Assim começou uma bela história de amor entre os dois. Gerson não escolheu ser sem teto por negligência, mas devido a uma série de eventos desafortunados. Ele era sócio de um homem e juntos tinham uma promissora fábrica de móveis. Tudo estava indo bem, o negócio tinha grande potencial. No entanto, o sócio de Gerson assinou contratos fraudulentos com fornecedores e contraiu uma dívida gigantesca. No final, a fábrica faliu e Gerson teve que vender tudo o que tinha. O dia em que Odete viu Gerson no banco foi um momento que ela interpretou como um sinal. Ela acreditava que o encontro deles estava predestinado. Mantendo uma reserva para um jantar a dois, ela convidou Gerson, apesar das diferenças óbvias em suas realidades. A noite que passaram juntos foi incrível, repleta de risos e compartilhamento de histórias de vida. Porém, ao caminhar de volta para a casa de Odete após o jantar, ela começou a sentir uma atração crescente por Gerson. Ela considerou a possibilidade de abraçá-lo ou até mesmo beijá-lo. No entanto, a difícil situação de Gerson tornou-se evidente devido ao forte odor que ele exalava. Odete recuou um pouco, percebendo a complexidade da situação. Gerson, determinado a causar uma impressão melhor, prometeu encontrar Odete no mesmo local na manhã seguinte. Ele tomou um banho naquela noite e recorreu a alguns amigos antigos que o ajudaram a obter roupas limpas. No dia seguinte, ele apareceu no local do encontro com um ramo de flores, parecendo completamente diferente. Apesar de uma relação repleta de altos e baixos, 2 anos depois, nasceu seu filho, Fernando. O amor incondicional e o apoio de Odete foram essenciais para ajudar Gerson a se reerguer. Surpreendentemente, em uma década, ele transformou completamente sua vida e tornou-se o proprietário de uma das maiores e mais reconhecidas cadeias de restaurantes do estado. A história dos pais de Fernando tornou-se a máxima representação do amor verdadeiro para ele. Depois da animada conversa com seus amigos, Fernando voltou para casa cheio de ideias. Ele começou a refletir sobre como poderia conhecer alguém interessado em quem ele era, sem considerar sua riqueza. Fez uma lista de lugares e abordagens possíveis. Embora muitas pessoas optassem por encontros online, Fernando sentia falta da autenticidade das interações cara a cara. Ele acreditava que somente em encontros presenciais poderia realmente compreender a essência de uma pessoa, tanto em sua parte interna quanto externa. Ele buscava interações autênticas, onde pudesse interpretar expressões faciais e sentir o riso verdadeiro das pessoas. Fernando decidiu então dar um passeio despretensioso pela cidade, observando as lojas iluminadas, cada uma com sua história a contar. Ao passar por um estúdio de yoga, um letreiro com a inscrição "Yoga para mulheres" chamou sua atenção. Ele achou a ideia divertida e imaginou frequentar uma aula apenas para conhecer alguém. Mais adiante, um anúncio sobre um concurso de beleza capturou sua atenção. Nesse momento, surgiu uma ideia em sua mente. Fernando viu o concurso como não apenas um evento divertido, mas também como uma oportunidade de conhecer mulheres talentosas e belas de sua cidade e região. Mesmo que o concurso enfatizasse a beleza física, ele acreditava que as participantes demonstrariam um certo nível de inteligência e graça, simplesmente pelo fato de estarem lá. Refletindo sobre a ideia,
Fernando considerou que o concurso de beleza poderia ser uma oportunidade para conhecer alguém e fazer uma conexão genuína, mesmo para aquelas que não ganhassem o título. Ele estava determinado a enfrentar esse desafio, então mudou seu estilo de vida. Trocou sua casa confortável por um modesto trailer, e comprou um antigo Chevette bem mal conservado para se adequar à nova imagem. À medida que o dia do concurso se aproximava, Fernando passou 3 dias aprimorando seu plano. Ele ficou surpreso com o tamanho e a elegância do evento. Partiu para uma loja de segunda mão em busca de roupas que o fizessem parecer alguém enfrentando dificuldades financeiras. Escolheu peças folgadas e desgastadas. No dia do concurso, estacionou seu antigo Chevette do lado de fora do salão de eventos. Embora tenha comprado sua entrada vestindo roupas elegantes, ele sentiu um leve nervosismo sobre como seria percebido com sua nova aparência. Ao entrar no salão, notou que estava relativamente vazio. O evento já havia começado. A única outra presença na área era uma mulher da limpeza que estava concentrada em sua tarefa de limpar o chão, enquanto sua música tocava no telefone. Fernando reconheceu a melodia e se aproximou. Ela estava cantarolando a mesma canção francesa que ele havia reconhecido, vestida com seu humilde uniforme de limpadora. Fernando tentou iniciar uma conversa, e a mulher, surpresa, virou-se para olhá-lo. Com os olhos violeta cravados nele, ela retirou os fones de ouvido, inclinando a cabeça em um gesto de aguardar as próximas palavras de Fernando. Momentaneamente sem palavras, ele tentou quebrar o gelo com um jargão que não teve sucesso, revelando seu nervosismo. A mulher logo esclareceu que não fazia parte do concurso, apenas desejava terminar o trabalho e pegar o último ônibus para casa. Enquanto eles conversavam, Fernando fez um elogio indireto, afirmando que havia visto nela a participante mais bonita. Isso a fez corar levemente, surpreendida com o gesto. Fernando, decidindo se arriscar, propôs: "Que tal uma carona? Você não precisa esperar pelo ônibus." Ele lamentou profundamente não ter seu carro habitual, desejando causar uma melhor impressão. Vanessa olhou pensativa por um momento e perguntou com um leve sorriso nos lábios: "Você está me chamando para sair?" Fernando respondeu, tentando manter um tom leve: "Claro, mas é apenas uma carona amigável." Seu coração batia mais forte enquanto aguardava a reação de Vanessa à proposta. Fernando disse: "Estou na esquina esperando, quando você estiver pronta, esperando que ela aceitasse." Embora a maioria das mulheres normalmente pensasse em sua segurança ao ser abordada por um desconhecido, Vanessa parecia estar acostumada a abordagens masculinas. Sua postura era suficiente para afastá-los. Ela tentou fazer o mesmo com Fernando. "Normalmente não me arrisco em aventuras tão improvisadas, mas obrigada pela oferta." Fernando ficou surpreso, mas a resposta dela foi astuta e o fez sorrir. Embora uma parte dele considerasse respeitar os limites dela e deixá-la em paz, outra parte estava intrigada, afinal, ele estava em busca de algo, e o recuo dela representava um desafio. Ele deu alguns passos em direção à saída, mas depois hesitou e voltou. Fernando tentou argumentar: "Dizem que as aventuras são melhores quando compartilhadas." Ela sacudiu levemente a cabeça e voltou ao trabalho, deixando claro que não queria prolongar a conversa. Fernando captou o sinal e optou por não insistir mais. Ele saiu do prédio e foi em direção ao seu modesto carro, que havia adquirido recentemente. Ao sentar-se ao volante, algo sobre Vanessa o intrigou. Ele não conseguia parar de pensar nos olhos dela, e refletiu sobre como as pessoas o viam, desde que começou sua busca e mudou seu estilo de vestir. Fernando notou uma mudança na forma como as pessoas o percebiam. Era revelador como as pessoas julgavam rapidamente com base nas aparências, mas Vanessa parecia ver além da superfície, olhando nos olhos sem preconceitos. Essa ideia ficou com ele. Cerca de 20 minutos depois de Fernando se acomodar em seu carro, viu Vanessa. Seu coração acelerou enquanto debatia consigo mesmo se deveria se aproximar ou simplesmente ir embora. Ele não queria, de forma alguma, dar a impressão de que a estava seguindo. Vanessa deu uma olhada rápida ao redor e atravessou a rua, notando Fernando sentado em seu carro. Ela se aproximou e começou a brincar. "Estava esperando eu dar a volta no quarteirão inteiro só para me encontrar?" Vanessa sorria radiante, enquanto Fernando saía rapidamente do carro e abria a porta para ela. Ao acomodar-se no veículo, Vanessa observou o interior desgastado do Chevette e murmurou: "Isso me traz lembranças. Minha avó tinha um desses."
Tenho tantas memórias de viagens com ele. Com um toque de orgulho, Fernando respondeu. Sim, é o meu companheiro fiel. Enquanto estavam no carro, Vanessa sentiu curiosidade e perguntou. E o que você faz? Fernando apontou para si mesmo com um sorriso, tentando explicar sua situação atual, mas Vanessa parecia não entender. Fernando explicou. Estou passando por um momento um pouco complicado agora. Minha aparência e este carro mostram isso. Vanessa sorriu levemente, pensando para si mesma que ele era apenas outro cara se sentindo um pouco desafortunado. No entanto, ela acrescentou. A vida tem altos e baixos. O que está acontecendo agora é apenas uma parte do seu caminho e não define quem você é. Surpreso com a resposta perspicaz, Fernando esperava uma reação diferente. No entanto, a perspectiva de Vanessa foi encorajadora. Para ela, ele não era apenas um cara com má sorte, mas alguém capaz de enfrentar desafios. Vanessa sempre pensou que ser excessivamente compreensiva, do tipo que diria: Ah, não se preocupe, você está bem como está, realmente não ajudava em situações difíceis. Essa ideia veio de suas próprias experiências ao crescer. Vanessa vivia com sua avó Rafaela, uma mulher resiliente que mais tarde foi diagnosticada com Alzheimer. No entanto, o caminho para esse diagnóstico foi cheio de mal-entendidos e tensões. Começou sutilmente. Rafaela esquecia pequenas coisas, como o nome do cão da família ou as datas de eventos importantes. À medida que seus esquecimentos se tornavam mais frequentes e graves, às vezes ela ficava em silêncio, lutando para lembrar fatos básicos ou até para manter uma conversa. Mais perturbador ainda, objetos em casa desapareciam, como as joias valiosas de Maria, a mãe de Vanessa. Era fácil culpar Rafaela, pensando que ela simplesmente estava negligenciando suas responsabilidades. Rafaela era a avó paterna de Vanessa, e Maria, sem compreender a gravidade da situação de Rafaela, ficava cada vez mais frustrada. As tensões atingiram um ponto em que Maria convenceu seu marido Ricardo de que precisavam encontrar um novo lar para Rafaela. Um dia, enquanto Vanessa estava na universidade, recebeu uma ligação de seu pai, que estava muito preocupado. Ele lhe contou com relutância sobre a decisão de tirar Rafaela de casa. Vanessa ficou surpresa e perguntou: Pai, foi ideia da mãe, certo? O silêncio de Ricardo foi a resposta. Ele sempre seguia as decisões de Maria e tinha dificuldade em contradizê-la. Vanessa tentou convencer seu pai, com lágrimas nos olhos, de que sua avó não estava causando problemas de propósito. Ela realmente estava esquecendo as coisas e precisava de atenção médica, não ser afastada. Ricardo suspirou profundamente, dividido entre sua esposa e sua mãe. Suas interações com Rafaela tornaram-se cada vez mais tensas, pois ele lutava para entender seus flutuantes estados de espírito. Incapaz de convencer seu pai sobre a gravidade da condição de Rafaela, Vanessa sentiu um grande peso naquela noite. Foi então que tomou a decisão que mudaria sua vida. Deixar a universidade para cuidar de sua avó. Vanessa compartilhava um vínculo especial com sua avó Rafaela, e as memórias dos momentos juntas a transportavam de volta à encantadora casa de campo à beira do lago da avó. No entanto, essa casa, com sua cerca branca e um jardim cheio de flores coloridas, já não estava mais em suas mãos. Teve que ser vendida quando Vanessa era uma criança. A razão disso foi a mudança de seus pais para os Estados Unidos em busca de oportunidades de trabalho, abandonando-a. Durante esse período tumultuado, Vanessa foi viver com sua avó Rafaela, e a casa se tornou mais do que um lar. Era o refúgio que a protegia do turbilhão de emoções causado por esse abandono. Embora essa não fosse a intenção de seus pais, era assim que Vanessa se sentia. Seus dias começavam com o acolhedor aroma de bolos e churros recheados, os favoritos da avó Rafaela para assar. Após um café da manhã farto, elas caminhavam até o lago, onde, sob o olhar atento de sua avó, Vanessa aprendia a pescar. Mas eram as histórias contadas à noite que Vanessa valorizava mais. Em cada história, a avó Rafaela transmitia lições baseadas em suas próprias experiências ou em antigas fábulas que carregavam sabedoria. Uma das lições mais impactantes que Vanessa aprendeu, veio de uma comparação que sua avó Rafaela costumava fazer com frequência. A vida é como este lago, dizia, apontando para as águas. Há dias tranquilos e noites tempestuosas, mas mesmo depois da tempestade mais forte, a calma sempre retorna, assim como em nossa vida. No entanto, os planos dos pais de Vanessa não saíram como esperado.
Eles foram deportados, o que causou fortes tensões em seu casamento, culminando em um divórcio. Esse foi outro momento turbulento na vida de Vanessa. Curiosamente, foi a avó Rafaela quem ajudou durante a separação dos pais de Vanessa, convencendo seu filho Ricardo a se reconciliar com Maria. Eles se casaram novamente e decidiram vender a querida casa de campo para comprar uma maior que pudesse acomodar toda a família. No presente, já se passaram muitos anos desde que Vanessa tomou a difícil decisão de abandonar a universidade para cuidar de sua avó. Agora, ela compartilhava um apartamento simples com Rafaela. Seus pais partiram novamente e não demonstravam grande interesse por elas. A preocupação principal de Vanessa era garantir que sua avó nunca ficasse sozinha por muito tempo, o que dificultava a manutenção de um emprego regular. Ela saía frequentemente para fazer faxinas e retornava rapidamente para estar ao lado de sua avó. Cuidar de Rafaela era um desafio evidente para Vanessa. A ironia da situação não passava despercebida, já que as mãos que haviam cuidado na infância agora eram as que cuidava com carinho. Havia dias em que Rafaela sequer a reconhecia, causando dor a Vanessa. No entanto, ela compreendia que esse esquecimento cruel era uma consequência do Alzheimer. Vanessa se fortaleceu ao enfrentar as frequentes crises de sua avó e os momentos em que parecia desorientada. Felizmente, diagnósticos médicos e tratamentos aliviavam os sintomas de Rafaela. No entanto, esses desafios diários eram um aspecto da vida de Vanessa que ela mantinha em segredo. Na noite em que Fernando a levou para casa, Vanessa mencionou brevemente sua vida, incluindo a convivência com sua avó, mas não entrou em detalhes sobre a doença dela. Ela não compartilhava seus problemas com os outros, pois não queria que sentissem pena dela. Ao se despedirem, Fernando, claramente encantado, perguntou se poderiam se encontrar novamente. Vanessa hesitou antes de aceitar. Fernando sorriu, e em seu carro, voltou para casa, incapaz de dormir. Em uma noite no trailer, seus pensamentos sobre Vanessa o mantiveram acordado. Alguns dias depois, ele a convidou para ver um filme. Vanessa aceitou, mas para sua decepção, ela cancelou no último momento. Esse padrão persistiu em encontros subsequentes, acrescentando mais mistério à sua relação. Determinado a descobrir mais sobre Vanessa, Fernando decidiu fazer uma visita surpresa. Ele passou por uma floricultura e escolheu 2 buquês, um para Vanessa e outro como gesto amável para sua avó. Ao chegar à casa de Vanessa e tocar o interfone, ouviu a voz dela de dentro dizendo que não era um bom momento. Cada vez mais preocupado, ele insistiu em oferecer ajuda. Depois de algum tempo, a porta se abriu, e Vanessa apareceu surpresa. Ela olhou para Fernando, que agora parecia muito diferente do homem que ela tinha conhecido. Sua aparência desalinhada havia desaparecido, e ele estava bem vestido, segurando os buquês. Mesmo assim, Vanessa sorriu. Ao entrar no apartamento de Vanessa, Fernando percebeu rapidamente os desafios que ela enfrentava. A sala estava cheia de fotos da família de Vanessa e evidências da vida diária de sua avó. Vendo o interesse de Fernando, Vanessa ofereceu uma bebida e começou a compartilhar sua história em detalhes. Fernando ouviu comovido e atentamente. Para ele, Vanessa era uma heroína. Ela havia sacrificado sua educação e sonhos para cuidar de sua avó, explicando por que seus compromissos eram frequentemente cancelados. Com o tempo, Fernando passou mais horas com Vanessa e pensou nela com mais frequência. O apartamento de Vanessa, localizado em um bairro simples, substituiu os lugares comuns para encontros, como cinemas e restaurantes. Sua dedicação e força tocaram o coração de Fernando, e ele começou a ajudar no cuidado de Rafaela. Pouco a pouco, Fernando viu seu mundo se estreitar, focando-se em Vanessa e sua avó. Suas noites, antes repletas de saídas e diversão com os amigos, agora eram dedicadas alegremente a Vanessa. Em um momento de carinho espontâneo, Vanessa se inclinou e deu um rápido beijo na bochecha de Fernando. Cerca de um mês depois, Fernando estava relaxando no apartamento de Vanessa enquanto ela fazia uma rápida visita à farmácia. Vanessa pediu a Fernando que cuidasse de sua avó durante sua breve ausência. Enquanto aproveitava uma fatia de pizza e trocava os canais da TV, o telefone de Fernando tocou com uma chamada de seu amigo Cláudio. Segurando a pizza com uma mão, Fernando atendeu a chamada no viva voz. Cláudio brincou. Fernando, o que está acontecendo? Está muito ocupado perseguindo garotas? Fernando riu e respondeu. Ah, você acredita nisso? Falando nisso, talvez seja melhor você já dar uma revisada no Mustang.
Cláudio, entendendo a referência, perguntou: quem é a sortuda? Ela é incrível, nunca conheci alguém como ela, respondeu Fernando. Sem perceber, a porta principal se abriu silenciosamente, e Vanessa estava no corredor, ouvindo a conversa. Cláudio continuou: então, ela já disse sim para a grande pergunta, e relembrou a Fernando as condições estabelecidas para o carro. Fernando, hesitante, tentou explicar que não era tão simples quanto parecia. Foi nesse momento que Vanessa entrou na sala, surpreendendo Fernando com sua expressão que refletia claramente a decepção. Ele desligou a chamada de Cláudio sem se despedir. Tentando explicar-se, Fernando começou a falar, mas Vanessa o interrompeu com uma bofetada. Com a voz trêmula, ela o confrontou sobre o Mustang, e Fernando, com um suspiro, admitiu que queria explicar tudo no momento certo. Vanessa não estava disposta a ouvir, profundamente magoada. Ela pediu para que ele a deixasse sozinha e fechou a porta com força. Do lado de fora, Fernando podia ouvir o choro de Vanessa vindo de dentro do apartamento. Alguns dias depois, Fernando voltou ao restaurante de sempre, ocupado com questões de trabalho após supervisionar operações da empresa em seu laptop. Ele tirou um momento para se sentar e organizar seus pensamentos, o peso dos eventos recentes pressionando sobre seus ombros. Enquanto Fernando estava absorto em seus pensamentos, seus amigos barulhentos chegaram e começaram a zombar dele, insinuando que ele havia perdido seu encanto desde que se apaixonou por uma mulher da limpeza. Fernando perdeu a paciência com as constantes provocações de Cláudio. Por que você me chamou assim? Você estragou tudo, Fernando reclamou, e Cláudio respondeu, não é minha culpa. Quem mandou você passar 24 horas na casa dela? Se não estivesse no Viva Voz, poderia continuar brincando de a dama e o vagabundo com ela. Cláudio pensou em dizer mais, mas ao ver a dor genuína no rosto de Fernando, compreendeu a profundidade de seus sentimentos por Vanessa e se desculpou, perguntando se podia fazer algo. Fernando, amargurado, disse a Cláudio para ficar com seu carro. Apesar das inúmeras tentativas de Fernando de se comunicar com Vanessa, ela o excluiu das redes sociais e bloqueou seu número, não atendendo suas chamadas nem respondendo às suas mensagens de texto. O silêncio entre eles cresceu, e Fernando aceitou que talvez nunca mais falaria com ela. Em uma manhã, Fernando estava tomando café em um restaurante quando um tumulto na entrada chamou sua atenção. Dois adolescentes conversavam com um garçom, segurando um cartaz peculiar. Fernando se aproximou para ver o que estava acontecendo e leu o cartaz de pessoa desaparecida, que era Rafaela, a avó de Vanessa. Ela não havia sido vista desde a noite anterior, quando Vanessa saiu brevemente para comprar algumas coisas no mercado e a avó, em um momento de confusão, pegou as chaves do carro e saiu sem pensar. Fernando agiu rapidamente, tirou uma foto do cartaz e enviou para seus contatos pedindo ajuda. A notícia se espalhou rapidamente. No dia seguinte, Fernando, com a ajuda de seus amigos, organizou uma busca na área em busca de sinais de Rafaela. Eles percorreram ruas, parques e áreas próximas com olhos atentos e passos cuidadosos, procurando pistas que pudessem levá-los à avó de Vanessa. Um dos amigos de Fernando, Tiago, tinha um cão da raça Beagle, conhecido por suas habilidades de rastreamento. Eles esperavam que o cão pudesse farejar o caminho de Rafaela, seguindo seu rastro e ajudando a encontrar pistas. Com a participação do animal e a dedicação do grupo, a busca se tornou mais estruturada e focada, aumentando as chances de encontrar algum rastro de Rafaela. Para surpresa de todos, foi Cláudio quem ligou para Fernando, quase 12 horas depois. Ele encontrou o carro de Rafaela abandonado em uma área de bosque próxima. Sem perder tempo, Fernando, Tiago e a polícia correram para o local. O cão de Tiago farejou ao redor do carro, e após um tempo de tensão, eles encontraram Rafaela sentada em um tronco coberto de musgo. Ela estava desorientada, sentindo-se fria e confusa, tentando entender o que estava acontecendo ao seu redor. Ao ver Fernando e Tiago, sua ansiedade era evidente, fazendo várias perguntas sobre onde estavam e quem eram. Fernando imediatamente tirou sua jaqueta e a envolveu para protegê-la. Ele tentou ligar para Vanessa para informá-la, mas seu número estava bloqueado. Então, ele enviou uma mensagem através do celular de Tiago, avisando sobre a descoberta de Rafaela e que estavam a caminho. Vanessa correu para fora de casa para abraçar sua avó, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com delicadeza, ela segurou a mão de Rafaela e a levou para dentro, mostrando alívio em cada passo. Enquanto isso, Cláudio ficou do lado de fora,
parecendo perturbado e culpado, não apenas pelo recente achado, mas também pela ruptura que inadvertidamente causou entre Fernando e Vanessa. Com certa excitação, Cláudio finalmente perguntou a Fernando: "Então, agora vamos partir?" Fernando se deteve por um momento e depois confirmou: "Sim, acredito que sim." Durante vários dias, Fernando esperou por algum sinal de que Vanessa reconsiderasse falar com ele. Ele não esperava um grande gesto, apenas queria que ela reconhecesse ou agradecesse. Cerca de uma semana depois, Fernando estava relaxando em casa em uma tranquila manhã de domingo quando recebeu uma ligação de Cláudio pedindo que fosse imediatamente ao restaurante. Normalmente, aos domingos, o restaurante estava calmo, mas ao se aproximar, Fernando notou movimento lá dentro. Ao entrar, foi recebido por um coro de gritos e uma chuva de confetes coloridos. Todos os seus amigos estavam lá, assim como seu pai e sua mãe, gritando "Feliz aniversário!". Com tudo o que havia acontecido ultimamente, Fernando havia esquecido completamente seu próprio aniversário. Cláudio anunciou: "Você merece, o Mustang é todo seu." Fernando primeiro olhou para as chaves em sua mão e depois para o carro. Enquanto as memórias da festa inundavam sua mente, Cláudio disse: "Pensei que você queria este carro mais do que eu, nem mesmo o uso, e a empregada em casa está cansada de tirar o pó dele." A sala se encheu de risos, aliviando o ambiente e trazendo sorrisos aos rostos de todos. Cláudio fez questão de falar com Vanessa e a convidou para sua casa, sentindo que era sua responsabilidade como melhor amigo de Fernando e em consideração por ter ajudado a encontrar sua avó. Vanessa aceitou e Cláudio disse: "Eu sei que você tem todas as razões para estar com raiva de Fernando neste momento, mas há mais na história que você precisa saber." Cláudio respirou fundo e começou a explicar que a história da aposta não era para brincar com os sentimentos dela. Intrigada com a explicação, Vanessa questionou: "Então fizeram uma aposta para que ele encontrasse o amor?" Cláudio respondeu com um riso: "Sim, é isso que podemos dizer. Embora soe bobo quando colocamos desse jeito, o Mustang era apenas uma forma de motivá-lo. Mas acredite, Fernando nunca viu isso como um prêmio a ser conquistado, ele realmente sentia algo por você." Curiosamente, Vanessa indagou suavemente: "Por que o Mustang? Por que não apenas um incentivo?" Cláudio explicou: "Eu já tinha planejado dá-lo no seu aniversário, muito antes dessa aposta surgir. Acabou sendo uma espécie de acessório conveniente para o nosso desafio tolo." Vanessa experimentou uma mistura de emoções, incluindo raiva, tristeza e compreensão. "Obrigada, Cláudio, por ser sincero comigo", Vanessa disse, finalmente expressando sua gratidão. "Tudo o que quero é que Fernando seja feliz, e realmente acredito que isso só é possível com você ao lado dele", completou Cláudio. Repentinamente, Fernando entrou pela porta, questionando: "O que vocês queriam falar comigo?" Seus olhos encontraram os de Vanessa, que ainda revelavam surpresa, mas um sorriso caloroso e apreciativo começou a surgir lentamente. Embora o Mustang vermelho brilhante simbolizasse o perdão, a presença de Vanessa representava uma oportunidade de um novo começo. Cláudio deixou-os a sós, e eles iniciaram uma conversa. Se perdoaram mutuamente e compartilharam um beijo. Um ano se passou desde aquele momento de cura e reconstrução. Fernando e Vanessa começaram a escrever uma história de amor e cuidado ao redor da avó Rafaela, assegurando que seus dias estivessem repletos de alegria e serenidade. Finalmente, decidiram oficializar seu amor, com Rafaela como convidada especial. Fernando e Vanessa trocaram seus votos sob um delicado arco de videiras em flor. Sua união não era apenas a junção de dois corações, mas também de uma pequena e unida família que aprendeu a enfrentar juntos os momentos difíceis da vida. Através de muitos anos felizes, enfrentaram o caminho da doença de Rafaela e seu avanço, escolhendo concentrar-se na criação de lindas memórias para os dias restantes. Quando o dia inevitável chegou e a avó Rafaela faleceu enquanto dormia, Vanessa chorou, mas também celebrou a bela e forte mulher que desempenhou um papel tão significativo em suas vidas. Um mês depois, no meio do luto, uma nova onda de alegria surgiu em suas vidas. Vanessa, acariciando sua barriga em crescimento, sussurrou para Fernando: "Vamos ser pais." 9 meses depois, com lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos, deram as boas-vindas ao pequeno Rafael Augusto, nomeado em homenagem à avó. Depois de conhecer a emocionante jornada de Fernando e Vanessa, qual parte da história mais te tocou? Se você estivesse na posição de Vanessa,
Como teria reagido à revelação de Cláudio sobre a aposta e o Mustang? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.